Vou fazer uma apresentação, então, para os que entraram agora há pouco. Vamos dar início à apresentação da doutora Carol. Boa noite a todos. Seguindo com nossas apresentações e reuniões, eu gostaria de apresentar a doutora Cariel Maceu Cesarini. Doutora Carol, ela é médica intensivista, emergencista, especialista em clínica médica também. Atualmente, ela é médica diarista na UTI do Hospital Regional de São José dos Campos, São Paulo, hospital estadual da região aqui do Vale do Paraíba. E também ela é preceptora do programa de especialização em medicina intensiva da MIB. A gente se conhece há muito tempo, a gente sabe da experiência e da qualidade da doutora Carol. Então, sem mais delongas, Carol, obrigado pela aceitação de poder nos palestrar hoje sobre esse assunto de ventilação mecânica. Mestre, muito obrigada. Boa noite a todos, pessoal. É uma honra, muito obrigada pelo convite. É uma honra estar participando desse grupo, estar podendo começar essa iniciativa tão digna, tão maravilhosa da gente espalhar conhecimento. Conheço o professor Alejandro há muito tempo e conheci ele assim, quando ele estava generosamente nos compartilhando o seu conhecimento. E assim ele fez a gente crescer junto com ele. Muito obrigada pela apresentação. Então, já estou apresentada. Muito obrigada pela presença de todos vocês aí nessa terça-noite. Já vou começar a compartilhar minha tela com vocês. Pessoal, o assunto de hoje foi proposto é ventilação mecânica. Então, nós vamos trazer uma sequência de aulas, né? A princípio, eu programei 2 aulas, mas a gente pode, de acordo com o grupo, estender um pouquinho mais. Ventilação mecânica, o básico, né? Essa aula de hoje é a aula de bote salva-vida para aquele médico que vai começar com a ventilação mecânica. Então, hoje nós vamos estudar os modos básicos de ventilação mecânica, vamos identificar os principais ciclos, os principais componentes do ciclo ventilatório, os principais modos ventilatórios básicos, tá? Os ajustes iniciais de ventilação mecânica. Porque só trouxe aqui uma definição das diretrizes brasileiras de ventilação mecânica, né, que é uma substituição total ou parcial da ventilação espontânea, indicada na insuficiência respiratória aguda. Vou propiciar uma melhora do trabalho de trocas gasosas e diminuição do trabalho respiratório desse nosso paciente. Eu posso usar isso com uma interface, uma máscara facial, ou uma via aérea definitiva, que seria um tubo na traqueia com um cuff insuflado, um tubo endotraqueal ou uma cânula de traqueostomia. E a proposta dessa aula, né, por que eu vou iniciar uma ventilação mecânica? Falando de uma maneira mais simplificada, ou eu tenho uma insuficiência respiratória hipercápnica, ou seja, meu problema é a ventilação, é a troca, é a entrada e saída do ar, seja por um problema obstrutivo, mecânico, neurológico, né, e aonde eu preciso ali de ventilação, ar entrando e saindo, né, e eu vou identificar isso na gasometria pela alteração da pressão arterial de gás carbônico, né, CO2, ou eu tenho uma insuficiência hipoxêmica, onde a dificuldade é na troca gasosa, já mais a nível de alvéolo, né? Então, meu problema ali é de oxigenação, seja um problema de obstrução da árvore traqueobrônquica, seja um problema na nível alveolar, ou seja, meus alvéolos estão cheios de líquido ou pus ou alguma coisa, ou é um problema na minha membrana de troca entre o alvéolo e o capilar, tá? Onde aparecem as doenças que causam a SARA, uma síndrome de estresse respiratório do adulto, e aí a gente tem visto muitos casos de Covid, né? E por que a proposta dessa aula, né? A maioria dos médicos que eu vejo, né? Eu trabalho com muitos alunos, já trabalhei com internos, né? A pessoa quer entubar. Quando o paciente chega, tal, vou entubar, entubei. E agora? Né? Aqui que
que o bicho pega, né? De repente eu dou de cara com um bicho assim, cheio de botão, cheio de curva, cheio de looping, e muitas vezes eu vejo as pessoas só ligando o ventilador, aproveito que estava lá e deixo. Então, a proposta da aula é para a gente trabalhar um pouquinho nesse contexto, nesse início de ligar, entubei o ventilador, como que eu vou ligar o paciente, né? Como que eu vou manejar o ventilador agora? Eu vou trazer para vocês os conceitos mais básicos de um paciente, a princípio, normal. E a gente pode, depois, nas próximas aulas, trabalhar com os pacientes patológicos, né? Então, o que é o ciclo ventilatório, né? Iniciar, inspiração e expiração. Então, vamos ver quais são os determinantes do ciclo. A gente precisa ter noção de alguns conceitos para depois a gente conversar mais para frente. Então, o que é fluxo? Quando a gente fala em fluxo, eu estou falando basicamente de uma medida de velocidade. Eu tenho uma quantidade de ar se deslocando no tempo. Então, eu tenho uma quantidade de ar se deslocando no circuito do ventilador. Esse ar se desloca com uma certa velocidade, que eu meço em litros por minuto ou em litros por segundo. Então, o fluxo eu falo em velocidade. Se eu estivesse num carro, eu estaria falando da velocidade quilômetros por hora. Então, esse é o fluxo. Quando eu falo em pressão, é a força que decorre da acomodação de uma quantidade de ar em um continente. Então, coloquei uma quantidade X de ar dentro de um continente, ele vai gerar um estresse na parede desse compartimento, e isso vai ser a pressão. E a gente tem que imaginar que existem compartimentos diferentes. Então, imaginem, por exemplo, uma mesma quantidade de ar dentro de um pneu ou dentro de uma bexiga, tá? As paredes do pneu são duras, as paredes da bexiga são molinhas. Então, a gente vai ter dentro de um pneu uma pressão maior, se eu ultrapassar a capacidade de ar que ele comporta, e a bexiga talvez fique em uma pressão menor, né? Então, isso muda de acordo com a parede desse nosso continente. Vamos trazer isso para o pulmão, né? À medida que a gente for estudando, nós vamos ter pulmões que são mais duros de ventilar, para isso requerem mais pressão, mesmo colocando uma quantidade pequena de volume, e a gente tem pulmões que são mais molinhos de ventilar, requer menos pressão para a mesma quantidade de volume. Mais para frente, na próxima aula, a gente vai aprofundar melhor esses conceitos, mas aí a gente já está dando uma pinceladinha do que é complacência. Volume é uma quantidade de ar, que a gente vai medir em ml ou em litros, né? E ele está relacionado à distensão. Então, quanto mais volume eu colocar, mais eu vou distender as minhas bexiguinhas, que a gente está trazendo para o pulmão, são meus alvéolos, né? Então, só para a gente já ir correlacionando os conceitos. E o tempo não é relativo nesse caso, né? Mas é uma coisa que a gente usa muito na ventilação mecânica. Então, é só brincadeira, mas tempo em segundos que a gente vai usar. Trouxe para vocês, pessoal, se abrir a Diretriz Brasileira de Ventilação Mecânica, que é a nossa última de 2013, logo no comecinho ela traz essas recomendações para nós. Então, trouxe para a gente como que eu regulo inicialmente o ventilador. Isso nós vamos também esmiuçar durante a aula. Na nossa diretriz, fala em FiO2 para manter uma saturação de 93% a 97%. Isso até quem acompanhou nossa discussão inicial antes da aula, vê que esse conceito está mudando atualmente, né? Mas eu só trouxe para vocês porque é o que está na diretriz. Mas atualmente a gente tem visto que deixar o paciente numa saturação até 90% a 92% é o mais adequado. Inclusive a hiperóxia, não é o assunto da aula, mas só abrindo um parênteses, ela está relacionada com várias consequências negativas para o pulmão do paciente. Desde atelectasias causadas pela hiperóxia. O que é atelectasia? É tudo começar a fechar, os alvéolos, aquelas bolinhas ali, começarem a fechar. Então, se eu imaginar que dentro do alvéolo tem oxigênio, eu tenho CO2 e eu tenho nitrogênio, e eu começar a trocar o meu nitrogênio por oxigênio, meu oxigênio fica fazendo troca para a minha corrente sanguínea, o alvéolo pode começar a murchar. Então, muito oxigênio pode até prejudicar o pulmão nesse contexto, causando atelectasias. E a gente tem visto também casos de fibrose
levando pela hiperóxia. E com pouco tempo de uso de oxigênio, não precisa ser muito tempo. Trouxe para vocês de 93 e 97, mas acho que fica a mensagem que a gente fica entre 90 e 92 atualmente. Vamos usar para ventilar um conceito de peso. E o peso do paciente é peso predito. O que é peso predito? Quero que vocês imaginem duas pessoas do mesmo sexo, da mesma altura. Uma é bem gordinha e o outro é bem magrinho. Se eles têm o mesmo sexo, são dois homens, e têm a mesma altura, há de se imaginar que um tem o pulmão maior que o outro? Às vezes a gente pode ter essa ideia, mas não tem. O pulmão não engorda, né? Então, a pessoa obesa, ela tem o mesmo tamanho de pulmão que uma pessoa de peso normal. Então, quando a gente vai ventilar um paciente, a gente tem que usar o peso ideal do doente, tá? Não o peso real que ele tem. Existe uma continha que a gente usa a altura, trouxe aqui embaixo para vocês. Deixa eu ver se eu... Opa, eu coloco o pointer aqui, apontador. Então, trouxe aqui uma continha para vocês, que é o cálculo de peso predito. Existem alguns aplicativos que fazem esse cálculo, né? Mas usando assim a beira-leito ali aproximadamente, você pode fazer uma conta assim, de que para os homens, se eles têm uma altura de 1,70 m, aproximadamente o peso predito é 70. Uma altura de 1,80 m, aproximadamente é 80. E para as mulheres, vocês tiram 10%. Então, uma mulher de 1,70 m, eu teria aproximadamente 63 quilos de peso predito. 1,60 m, aproximadamente 55 quilos de peso predito. Tá? Com isso, eu consigo ventilar de uma maneira adequada logo no início que eu ventilei, até que eu tenha uma medida adequada da altura do paciente, né? Seja pela equipe de nutrição, ou que nós mesmos consigamos medir, que existem algumas técnicas para medir. Então, nós vamos, pela recomendação da diretriz brasileira, é o que a gente usa hoje em dia, para uma pessoa saudável, inicialmente 6 ml por quilo de peso predito. Vai ser o volume corrente, aquele volume que ocorre em cada ciclo ventilatório. O modo assistido controlado em VCV ou PCV, que nós vamos falar mais à frente. Uma frequência respiratória ideal para manter uma relação IE, ou seja, entre o tempo inspiratório e o tempo expiratório, de 1/2 a 1/3, isso a gente vai ver mais para frente. Começa com uma PIP de 3 a 5. Sempre lembrar de utilizar aqueles aquecedores e umidificadores passivos. Deixa eu ver aqui, que a telinha está aqui na frente. Como essa pecinha aqui que nós estamos acostumados em ver. Isso aqui é um trocador de calor e umidade. Então, ele faz com que o ar que saia do ventilador com calor e umidade aqueça e umidifique esse aparelhinho, e na hora que o ar volta para o paciente do ventilador, ele se aquece e umidifica. Com isso, a gente mantém a integridade do nosso sistema ciliar aqui, da nossa esteira mucociliar do nosso trato respiratório, e diminui a incidência de rolhas, inclusive de infecção associada à ventilação. Tá? E monitorizar e reavaliar sempre essa ventilação, e nós vamos falar um pouquinho também dos alarmes. Como é que funciona o ventilador? O ventilador é uma máquina, é um computador, e eu vou ter que informar para ele tudo o que ele vai fazer. Não existe ainda um ventilador que consegue respirar, fazer o processo de ventilação sozinho, né? Então, assim, ele vai trabalhar exatamente com o que eu colocar. Então, lembrando da aula do Rui, falou das assincronias, a maioria das causas de assincronias é a regulagem inadequada dos ventiladores, né? Então, eu tenho um tubo conectado ao paciente, tenho 2 ramos, né? Tem uma pecinha que chama Y e duplo ramo, né? O ramo inspiratório, ou seja, tem uma válvula de fluxo, fluxo é a velocidade de ar, ele vai gerar um ar vindo para o paciente, e depois a gente tem um ramo expiratório, onde a gente vai ter uma válvula de exalação, e normalmente nós vamos ter aqui um sensor também na válvula de exalação, que vai me dizer exatamente o volume que está saindo daqui. A maioria dos ventiladores, ele mede o volume que saiu, né? Quando a gente vê na telinha do ventilador volume, na maioria das vezes é volume exalado.
nós vamos ter aqui no tubo um sensor de pressão e um transdutor de fluxo, que vai dizer para o meu ventilador qual fluxo de ar está passando e qual pressão que está gerando aqui nas vias aéreas. Então, ele mede a pressão aqui nas vias aéreas, ao mais próximo possível que a gente consegue medir de maneira convencional da pressão que está sendo gerada dentro do pulmão, mais especificadamente nos nossos alvéolos, né? E vai ter um monitor e um painel de controle. Então, a gente vai ter que dizer para o nosso ventilador exatamente como ele vai funcionar. Para isso, eu preciso conhecer as fases do ciclo ventilatório. A primeira fase do ciclo ventilatório é o disparo, ou seja, como o meu ventilador sabe que ele tem que começar um ciclo inspiratório. E na hora que ele começa, ele abre a válvula inspiratória para o ar entrar e fecha a válvula expiratória. O ar só fica entrando no paciente, né? Então, esse é o disparo, é como começo meu ciclo ventilatório. O tempo inspiratório é o tempo que a válvula inspiratória fica aberta e a válvula expiratória fica fechada. Durante esse tempo, ocorre a inspiração. Nem sempre o tempo inspiratório do ventilador é igual ao tempo em que ocorre a inspiração, mas é o tempo que a válvula ins está aberta e a válvula ex fechada. A ciclagem é a troca. Nós também temos que explicar para o nosso ventilador como ele vai trocar de fase, como ele vai fechar a válvula ins, como ele vai abrir a válvula ex. E aí a gente vai começar a expiração. E a expiração é um processo passivo, vai acontecer por diferenças de pressão, né? Não existe o paciente expirar forçosamente, né? Ou não existe o aspirador aspirar o ar. Então, é um processo passivo do paciente. Então, onde a gente deixa a válvula expiratória aberta, a válvula ins fechada e ocorre a expiração. E um conceito fundamental que a gente tem que ter já na mente, assim, automático, é o conceito de janela de tempo. O que é janela de tempo? Vamos supor que eu programe uma ventilação mecânica que vai ocorrer com uma frequência de 12 incursões respiratórias por minuto. Ou seja, 12 ventilações, vamos supor assim. Se eu tenho 1 minuto e eu vou conter 12 ventilações, eu tenho um tempo para ocorrer a ins e a ex de 5 segundos para cada ciclo nesta frequência. Se o meu paciente não está entrando e está acontecendo só 12 ventilações, né? Dentro desses 5 segundos, o que vai acontecer? Abriu válvula ins, entrou o ar, fecha a ins, abre a ex, sai o ar. Eu tenho inspiração e expiração. Então, vamos supor que dentro desse tempo, a minha inspiração, meu tempo inspiratório, foi de 1 segundo. Sobra 4 segundos para expiração. Daí vem a famosa relação IES, 1 para 4, nesse exemplo que a gente deu. Outros exemplos aqui está 1 para 4, olha aqui no de baixo. Uma frequência de 12, janela de tempo de 5 segundos, né? 60 dividido por 12. E se o meu tempo inspiratório for de 1,6, sobrou 3,3 segundos para a expiração. Então, qual que é a minha relação? 1,6 para 3,3, que, e matematicamente, seria a mesma coisa de eu falar 1 para 2. Né? E aí a gente tem que lembrar, quanto que eu tenho que ser uma relação IE adequada? Né? Normalmente, 1 para 2, para um paciente com pulmão normal, e se eu estou falando com um paciente obstrutivo, PPO cítico, tá, às vezes precisa de mais um pouquinho, 1 para 3, 1 para 4. Então, a gente vai ter que observar isso também quando eu estiver monitorizando e vai influenciar no que eu vou ajustar no ventilador. Tá tudo indo tudo bem por enquanto? Tudo bem, mestre? Fala que sim. Bom, pessoal, vamos entrar então
no que são os famosos modos de ventilação mecânica. Então, já ouvimos falar bastante. Modo, está ventilando em assisto controlado, a pressão, assisto controlada, a volume. Então, nós vamos entrar nos modos agora. O modo é a maneira como se iniciará a fase inspiratória. Lembra do disparo? Como que a gente fala para o ventilador que ele vai começar o ciclo ventilatório? Então, eu posso ter o disparo do ventilador a tempo, né? O que é o disparo a tempo? Eu falo para o meu ventilador o seguinte, a frequência desse paciente vai ser 10, a frequência respiratória vai ser de 10 incursões por minuto. Ele vai fazer o cálculo. Se eu quero 10, então a cada 6 segundos tem que acontecer uma janela de tempo, um ciclo. Então, ele vai disparar a tempo, ou seja, a cada 6 segundos, ele dispara. Deu 6 segundos, ele dispara novamente. O que é o disparar? Abrir a válvula INS, entrar o ar, depois vai acontecer a expiração, depois a gente vai fazer tudo de novo a cada 6 segundos. Esse é o disparo a tempo, tá? E o modo é o modo controlado ou assistido controlado. Vou falar mais à frente. Existe um modo pneumático, eu trouxe um gráfico mais à frente, mas nesse onde o paciente dispara o ventilador, então o paciente faz um esforço, ou ele vai fazer um esforço sugando o ar, ou seja, ele vai gerar um fluxo vindo do ventilador para ele, ou ele vai gerar ao mesmo tempo uma pressão negativa em relação ao ventilador, o ventilador vai sentir isso e vai deflagrar o ciclo. O modo neural que eu trouxe para exemplificar, um modo muito específico, né, de um aparelho que chama NAVA, onde existe uma sondinha esofágica que fica na altura do diafragma e ela sente o estímulo elétrico do diafragma, quase como se fosse um eletrocardiograma, entre aspas, do diafragma, não um eletro do diafragma, e aí ele dispara. Mas esse é um modo muito específico, mas só para a gente saber que ele existe. Nós não usamos ele porque é um ventilador específico que faz isso daí. Então, modo controlado, o disparo a tempo, né? O ventilador, então, vai determinar a frequência, vai realizar todo o processo de iniciar, fazer a ciclagem, já vamos ver à frente como, e o paciente não vai influenciar, né? É indicado para pacientes que não têm estímulo respiratório. Principalmente, atualmente, a gente tem usado pacientes com bloqueador neuromuscular. Então, é o modo que a gente usa no paciente com bloqueador neuromuscular. A ventilação controlada. E a famosa PCV ou VCV. Nós vamos ver mais à frente. O modo pode ser também assistido controlado. O que é assistido controlado? O ventilador permite somente ao paciente disparar o início da fase inspiratória. O paciente consegue fazer o estímulo, consegue deflagrar o início do ciclo, mas todo o restante é o ventilador que determina, né? Vamos ver mais à frente, mas, por exemplo, seria o fluxo no volume controlado, o volume, o tempo inspiratório, isso tudo é o ventilador que determina. Aqui a única coisa que o paciente consegue é mexer no disparo, iniciar, deflagrar, né? E como é que ele funciona? Eu pego o ventilador, vou começar a ventilar e vou dizer para ele assim, olha, vou dizer para ele, vou colocar lá na tela que ele vai ter uma frequência respiratória aqui tem 4, né, de 12 segundos, não, 12 daria 5, de 20 daria 3. Bom, gente, estou ruim de matemática aqui. Mas seria, acho que, em torno de 16 incursões, 15 incursões respiratórias por minuto. 60 dividido por 15 dá 4. Então, ele vai criar uma janela de tempo de 4 segundos, né? Então, aqui vocês podem acompanhar no gráficozinho. Aqui é um gráfico mostrando a pressão, né? Abriu a válvula INS, a pressão subiu enquanto o ar estava entrando, depois houve fechamento da válvula inspiratória, a pressão caiu, o ar saiu, passaram-se 4 segundos, o ventilador entrou de novo. Começou a contar uma nova janela. Aí ele começa a contar novamente os 4 segundos, porque aqui foi determinado 15 de frequência respiratória. Porém, aqui com 3 segundos, o paciente gerou uma pressão negativa, ou seja,
Ele fez um esforço e deflagrou um ciclo. Então, aqui é um ciclo assistido. O paciente iniciou esse ciclo, mas podem observar que gerou a mesma pressão, ou seja, o paciente só inicia, o restante é tudo igual. O ventilador mantém os mesmos parâmetros. A partir do momento que o paciente deflagrou esse ciclo, o ventilador começa a contar de novo, e ele vai dar um tempo de 4 segundos. Se o paciente entrar antes de 4 segundos, como aqui, opa, vai de novo um novo ciclo. Porém, se o paciente, dentro de 4 segundos, não entrar, o ventilador entra e começa a contar tudo de novo. Esse é o modo assistido controlado. Eu coloco uma frequência respiratória, ela vai ser a mínima que vai acontecer se o meu paciente não entrar, mas se ele entrar, nós vamos ter uma frequência dada pelo paciente, né? E existe o modo espontâneo, quando vocês vão ouvir muito falar de PSV, pressão de suporte, né? Onde o paciente vai deflagrar todos os ciclos, vai ser deflagrado pelo paciente. Já vou explicar mais à frente como que é esse disparo. O fluxo é livre, então ele deflagra e dependendo do esforço que ele fizer, o fluxo, ou seja, a velocidade de entrada do ar vai ser maior ou menor. Aí nós vamos ter uma variação de volume corrente e toda vez que ele deflagrar, eu vou oferecer uma pressão. Para vocês imaginarem, sinto que a gente está respirando na frente de um ventilador. Então, eu estou recebendo um fluxo de ar gerando uma pressão, né? Então, é isso que vai acontecer. Cada vez que eu respirar, ele vai receber um auxílio de uma pressão. A vantagem é que esse modo é mais confortável para o paciente, principalmente os pacientes já em processo de despertar, né? E a desvantagem que não garante nem volume corrente, né? Se o paciente não fizer um esforço adequado, pode ter um volume menor e não garante a frequência respiratória. Se o paciente ele fadigar ou ele ainda não tiver com estímulo neurológico adequado, pode não gerar uma frequência adequada. Para isso a gente coloca um backup. Eu posso colocar no ventilador, se por acaso a minha frequência respiratória tiver menor do que 6, por exemplo, para ele entrar. Isso chama-se backup de apneia. Eu coloco lá minha apneia de 10 segundos, né? Ficou 10 segundos sem entrar, ele entra. 15 segundos, então eu posso ajustar isso daí. E aqui, de tanto que eu falei, trouxe para vocês um gráficozinho do disparo pneumático, que é aquele disparo deflagrado pelo paciente. Lembra? O disparo, principalmente, que a gente vai usar ou é a tempo, ou seja, coloquei a frequência, o ventilador marca o tempo e ele vai disparando, ou ele é pelo paciente, que é o pneumático. Como que o ventilador sente? Ó, aqui nós estamos vendo aqui uma curva de fluxo, né? Fluxo é a velocidade do ar. Então, aqui seria o ar entrando para o paciente, certo? Quando ele está positivo. Então, aqui vocês podem ver que o paciente gerou um pequeno fluxo entrando para ele. O sensor do ventilador vai detectar essa variação de fluxo, vai deflagrar o ciclo ventilatório. Ou eu posso falar para o meu ventilador fazer essa leitura na curva de pressão. Ou seja, aqui, por exemplo, houve um ciclo totalmente controlado. E já aqui, o paciente, ao fazer um esforço, gerou uma pressão negativa em relação ao ventilador, o ventilador sentiu e ele deflagrou. E aqui cabe um conceito de que foi falado bastante na aula do Rui, de assincronias. O conceito de sensibilidade. Então, eu tenho que falar para o ventilador o quanto ele vai variar na minha curva de pressão, pode ser menos meio centímetro de água, menos 1 centímetro de água, ou quanto ele vai variar no meu fluxo, que seria os ventiladores, 1 litro por segundo, alguma coisa assim, dependendo de cada ventilador, o quanto ele vai variar. E quanto que eu vou ajustar? Eu vou lá e ajusto isso, né? Essa sensibilidade deve ser ajustada para o valor mais sensível, ou seja, mais fácil para o paciente. Normalmente, numericamente, o menor valor que vocês tiverem lá, menor variação de pressão ou de fluxo, né? Deve ser ajustada para um valor mais sensível, mais fácil para o paciente, que não cause alto disparo. Isso daí foi um assunto da aula do Rui de assincronias. Mas só abrindo parênteses,
o alta dispara quando qualquer outra coisa dispara o ventilador que não o paciente. Pode ser, às vezes, uma taquicardia e aquela bateção do coração gera um estímulo, ou às vezes fica um pouquinho de água no circuito, essa água balança para lá e para cá e gera um início de um ciclo ventilatório. Não é para isso gerar o início do ciclo, é só para o paciente. Então, para isso que serve este ajuste da sensibilidade. Mas ela deve estar o mais leve possível, né? Eu sou muito sensível em relação a isso. Eu acho que, assim, tipo, vejo pessoas, às vezes, aumentando esse valor para diminuir uma frequência respiratória, alguma coisa assim. Você está tornando o trabalho mais exaustivo, mais difícil para o paciente. Isso leva a mais tempo de ventilação mecânica, a mais perda de fibras musculares diafragmáticas e mais lesão diafragmática. Então, tomar muito cuidado para a gente não causar a assincronia que o Rui falou, que era o disparo ineficaz. Então, agora vamos entrar nos modos ventilatórios, já que nós já vimos um pouquinho da parte teórica. Então, a gente falou do controlado, que é o disparo a tempo, o assistido controlado, aquele que eu deixo o meu paciente entrar. E os principais modos ventilatórios que nós vamos usar desse jeito seria o volume controlado e a pressão controlada. Os modos espontâneos, onde o paciente deflagra todos os estímulos para todos os ciclos ventilatórios, e também fica responsável por, dependendo da força que ele faz, o fluxo e o volume, a gente vai ter o mais comum deles, pressão de suporte, PSV. A VNI também entraria nessa categoria, hoje a aula não vai entrar em VNI, e também existem alguns modos mais modernos, como o PAV e o PAV Plus, talvez a gente possa estudar ela numa outra aula. Bom, falamos do que é o disparo, né? Depois veio o tempo inspiratório, e agora eu preciso explicar para o meu ventilador como que ele troca da fase do tempo ins, da fase ins, para a fase ex. Eu não posso esperar que o meu paciente vá fazer um esforço expiratório, isso não existe. Meu ventilador precisa saber que horas que ele fecha a válvula inspiratória e abre a válvula expiratória. Existem alguns marcadores para isso. Por exemplo, eu posso fazer essa ciclagem a volume. Então, quando eu conseguir atingir determinado volume, entrou, por exemplo, 500 ml, ele vai trocar, né? Fecha a válvula ins, abre a válvula ex. Já existiu um ventilador, que foi o nosso vovô, Bird Mark VII, que ele trocava pressão. Então, ele atingia uma determinada pressão, ele trocava. Isso não usamos mais esse modo de ciclagem. Existe a tempo. Então, eu informo para o ventilador. O tempo inspiratório vai ser de 1 segundo. Então, ele vai 1 segundo, fechou a válvula ins, abriu a válvula ex. Existe o fluxo. Eu vou explicar melhor quando eu estiver falando de PSV. Esse é um conceito um pouquinho mais difícil de entender, mas nós vamos entender. E o neural que a gente já comentou, que é pelo estímulo diafragmático, né? Então, nós vamos trabalhar principalmente na ciclagem volume, tempo e fluxo. Vamos, então, falar da famosa VCV. Olha como a gente está avançando. Então, vamos agora falar efetivamente o que é ventilação controlada a volume. Qual que é a diretriz principal desse modo, né? É entregar um determinado volume corrente. Quanto? Lembra? 6 ml por quilo de peso predito. Então, vamos colocar ficticiamente aqui que seria 500 ml. Eu vou entregar um determinado volume e eu vou explicar para o meu ventilador, vou determinar como. Então, eu posso falar para ele, entregue 500 ml na velocidade, ou seja, no fluxo, de 60 litros por minuto. Opa, vou dar 60 litros? Não, eu não vou dar 60 litros porque eu não vou ficar 1 minuto inteiro insuflando meu paciente. Eu vou entregar a uma velocidade de 60 litros por minuto, que seria a mesma coisa de eu falar 1 litro por segundo. Se eu quero entregar 500 ml, eu vou gastar um tempo de 0,5 segundos. Esse conceito é fácil. Quando a gente olha com ele com carinho, a gente consegue entender.
Por exemplo, eu poderia botar no ventilador um fluxo de 30 litros por minuto. 30 litros por minuto equivale a meio litro por segundo. Então, se eu estou entregando meio litro, 500 ml, meu tempo inspiratório seria 1 segundo. Alguns ventiladores, como o Dixton, que muitos de nós temos acesso a ele, tem a opção de eu colocar o tempo inspiratório. Então, eu falo assim, vou entregar 500 ml e ao invés de ter que colocar o fluxo, eu coloco o tempo inspiratório em 1 segundo, em meio segundo. Então, eu posso colocar essa... Então, eu falo, qual que é a diretriz? Entregar um volume corrente. Como que é a ciclagem? Como que ele vai trocar do tempo ins para o tempo ex? Depois que ele entregar esse volume corrente. E eu vou informar como? No fluxo tal, que vai gerar um tempo expiratório, ou às vezes eu tenho acesso a dizer direto o tempo expiratório. Isso vai, consequentemente, gerar o fluxo. Mesma coisa. O disparo pode ser a tempo, se o meu paciente não estiver entrando, ou se ele estiver entrando, pneumático. Ou ele vai a fluxo ou a pressão, né? O fluxo pode ser de onda quadrada ou decrescente, ou seja, posso falar 60 litros por minuto, ele vai ficar naquela mesma velocidade durante todo o tempo inspiratório, ou seja, imaginem o ar passando na mesma velocidade. Ou às vezes a gente vai usar um fluxo decrescente. Deixa eu ver, aqui eu trouxe um exemplo de onda quadrada, então o fluxo ficou na mesma velocidade durante todo o tempo inspiratório. Ou às vezes ele pode ser decrescente. A gente vai fazer uma práticazinha no final, vou mostrar melhor isso para vocês. Mas o fluxo começa a mais acelerado e ele continua entrando, mas ele continua entrando de uma maneira mais suave, né? Então o ar vai entrando, mas ele vai entrando mais devagar. Então pode ser um fluxo decrescente. Vantagem desse modo, ele garante o volume, ou seja, cada vez que eu tiver uma inspiração, vai entrar os 500 ml que eu determinei. Desvantagem desse modo é que ele vai entregar os 500 ml, custe o que custar. Então, se meu paciente tiver um problema de complacência, ele tiver alguma coisa, ele vai subir a pressão, lembra da bexiga e do pneu? Se o meu paciente tiver um pneu, ele vai colocar uma pressão mais alta, para que esses 500 ml entrem naquele fluxo que eu determinei, ou naquele tempo inspiratório que eu determinei. Então, a pressão nesse modo pode ser excessiva. Aí a gente vai trabalhar com alarme, eu vou mostrar isso mais fácil na prática que eu trouxe para vocês. Né? Pode ser um modo que leva um pouquinho mais de desconforto, porque assim, se vocês observarem nós mesmos, a gente vai variando um pouquinho o nosso volume corrente naturalmente, né? Isso pode, às vezes, gerar um pouquinho de desconforto para o paciente. Mas, na prática, ele não tem nenhuma superioridade ou inferioridade em relação ao próximo modo que eu vou falar para vocês. E o alarme que a gente vai ajustar é o alarme de pressão. Alarme de volume eu não preciso preocupar, porque ele vai entregar o volume. Mas a pressão eu preciso controlar. O que eu trouxe, depois a gente vai numa prática, a gente vai ver melhor. Então, essa foi a VCV, a famosa VCV, ventilação controlada volume. Entreguei o volume num determinado fluxo que vai gerar uma pressão que eu vou monitorizar. E agora, PCV, né? Como que é o modo de ventilação com pressão controlada? Qual que é a diretriz desse modo? No modo VCV era entregar aquele volume. Nesse, ele vai abrir a válvula inspiratória, vai manter um nível de pressão por um determinado tempo. Então, eu vou colocar lá, você vai fazer uma pressão controlada de 15, por exemplo, centímetros de água, e essa pressão vai ocorrer nas vias aéreas por um tempo que eu também vou determinar. Eu vou colocar por um tempo de 1 segundo, 0,8 segundos, isso vai variar do paciente para o paciente. Nesse momento, eu oferecer uma pressão, vai entrar um ar a depender de como tiver esse paciente. Então, lembra de novo do pneu e da bexiga. A bexiga vai entrar um arzão. Já o pneu vai ser um pouquinho mais difícil de entrar o ar, né? Então, eu vou ter que monitorizar o volume. Então,
a pressão se mantém constante, mas o volume, não. O volume vai depender das variações do paciente, principalmente em termos de complacência, ou é um pneu, ou é uma bexiga, ou resistência. Imagine um paciente está ali ventilando e de repente ele faz um broncoespasmo. As vias se fecham, a mesma pressão, vai entrar menos ar, ou seja, o volume vai ser menor. Então, a pressão controlada tem a vantagem de que a pressão nunca vai estourar, porque ela nunca vai passar daquilo que eu coloquei, mas o volume nem sempre é garantido. O disparo, de novo, é a tempo, ou pelo paciente, tá? Tempo controlado, ou assistido controlado pelo paciente. E a ciclagem, como que é? A gente já comentou, é a tempo. Então, eu informo para o ventilador quanto tempo que ele vai ficar no seu tempo inspiratório. Tá? Durante esse tempo inspiratório, a pressão vai ser mantida constante e o ar vai entrar de acordo com o que aquele continente aguentar. O pneu vai aguentar menos, a bexiga vai aguentando mais. E o alarme que eu vou colocar, não precisa se preocupar com a pressão, ela nunca vai passar daquilo que eu coloquei. O alarme que eu vou colocar é o de volume. De repente, o paciente mordeu o tubo, ou ele fez uma rolha. De repente, a pressão está batendo ali na rolha, está ficando parada ali, mas não está gerando volume. E aí, o ventilador vai nos avisar e a gente vai lá tomar as medidas necessárias. Aqui trouxe um exemplo para vocês, mas eu acho que eu não vou me atentar nesse slide, trouxe uma prática para a gente. E por fim, né, é um assunto um pouquinho espinhoso. O que é a pressão de suporte, né? É um modo espontâneo, ou seja, o disparo sempre vai ser pelo paciente. E qual que é a diretriz? Eu vou manter um determinado nível de pressão nas vias aéreas e eu vou medir o fluxo do paciente, o fluxo necessário para eu atingir essa pressão. Então, o ar está entrando, né? O fluxo, se eu puxar o ar bem forte, o fluxo vai ser mais rápido. E depois que o ar entrou, se eu continuar puxando, eu ainda vou sentir um fluxo um pouquinho mais lento. Então, o fluxo começa a subir, o ar, aí a gente atinge aquela pressão. Na hora que o meu fluxo atinge 100% e o ar continua entrando, mas ele começa a entrar um pouquinho mais devagar, o ventilador vai medindo aquilo e ele vai chamar de porcentagem de ciclagem. O que é porcentagem de ciclagem? Ele mede o fluxo atinge 100% e começa a cair. O ar continua entrando, mas ele continua entrando com uma velocidade menor. Então, quando o meu fluxo atinge normalmente 25%, depende do que eu colocar, mas a maioria dos ventiladores já vem inicializado para ser 25% daquele valor que ele atingiu no seu pico, ele faz a ciclagem. Então, o que a gente mexe em pressão de suporte, basicamente essa porcentagem de ciclagem. E na hora que o paciente deflagra, eu ofereço uma pressão nas vias aéreas que vai facilitar a entrada do ar. Como depende do esforço do paciente, o fluxo é livre, é decrescente, ele vai ser maior ou menor de acordo com o esforço do paciente, lembrando que eu vou ciclar na porcentagem, né? Então, eu vou medir o pico e aí eu vou ciclar 25%, não importando o número que ele atingiu. O meu volume corrente acaba sendo livre por conta do esforço do paciente. É vantagem que é mais confortável para o paciente que está acordado e principalmente em vias de desmame. A desvantagem é que o volume não é garantido, nem a frequência, né? O paciente pode começar a fadigar ou alguma outra coisa, ele pode começar a fazer uma frequência menor, né? Então, a gente coloca um backup. E esse backup eu vou informar para o ventilador que eu vou tolerar um tempo de apneia, ou seja, um tempo sem incursões respiratórias do meu paciente de, por exemplo, 10 segundos, 15 segundos. Se o meu paciente ficar 10 segundos ou 15, depende do que eu ajustar, sem respirar, o ventilador vai entrar.
e aí ele vai entrar num daqueles modos que a gente viu, PCV ou VCV. Isso vai depender do seu ajuste também do ventilador. Quando o paciente voltar, fazer um esforço próprio, o ventilador volta para o modo pressão de suporte, né? E esse, de novo, ele fica sem respirar, o ventilador volta para o modo assistido. Então, é um modo bem seguro se eu colocar adequadamente um backup, né? Aqui eu trouxe um gráfico para vocês, mas eu acho mais legal na prática. Já vamos chegar lá. Então, resumindo, quais os modos que a gente viu hoje? VCV, PCV e PSV, os modos mais comuns, para a gente começar a ventilar. Intubei, eu vou começar no VCV e no PCV, né? PSV vai ser no momento posterior, quando meu paciente estiver começando a acordar. Em VCV, o que eu controlo? O fluxo, o volume. O volume, eu coloquei aquele volume que vai entrar. O fluxo, eu determino qual que vai ser a velocidade que esse volume vai entrar. Coloco uma frequência, mas se o meu paciente entrar, fizer uma frequência dele, vai ser a frequência dele. O que eu não controlo em VCV, lembrando, é a pressão. Em PCV, o que eu controlo? Eu coloco uma pressão que vai ser ofertada nas vias, na inspiração, né, durante um tempo pré-determinado. Então, controlo o tempo inspiratório. O que eu não controlo? O volume. Se eu estiver ofertando a mesma pressão contra uma bexiga, é um volume. A mesma pressão contra um pneu é outro volume, né? E no PSV, o que eu posso controlar? Eu oferto uma pressão para ele na inspiração, uma ajuda, e controlo também a porcentagem das ciclagens. A gente vai ver, eu trouxe uma praticazinha que eu acho mais fácil da gente entender. E o que eu não controlo? Todo o resto. Volume, principalmente a frequência e o fluxo, que vai depender do esforço do paciente. Então, lembrando, só esse aqui, só para a gente lembrar, e nós vamos partir para a prática que a gente vai ver. Então, volume corrente que eu vou ajustar, 6 a 8 ml por quilo de peso predito, tá? Se forçar, menos, 4 a 6. A frequência para me dar um volume em minuto adequado. Eu não falei que é volume em minuto, eu trouxe agora. O que é volume em minuto? É volume corrente, ou seja, o volume que foi gerado em cada ciclo, vezes a frequência. Então, por exemplo, se eu fiz 500 ml e fiz uma frequência de 10, meu volume em minuto é 500 vezes 10, 5.000 ml, ou seja, 5 litros por minuto. O volume minuto adequado para eu garantir uma ventilação adequada fica de 5 a 10, principalmente de 7 a 10 litros por minuto para um adulto, em torno de 70 quilos. E como que eu vou monitorar isso? Pela gasometria, vai ser um assunto da próxima aula, senão essa aula ia ficar muito pesada. E uma frequência que garanta uma relação IE adequada. Por quê? Lembra da janela de tempo? Coloquei a frequência de 15, eu tenho 4 segundos para acontecer minha ventilação. Se eu coloquei 1 segundo de tempo inspiratório, sobrou 3 para o tempo expiratório, aí eu consigo ter uma relação IE adequada, para dar tempo do meu ar sair. A PIP inicial de 5, outras PIPs a gente vai conversar numa outra aula, e a FiO2 necessária para manter a saturação. Eu trouxe para vocês esse valor porque está na diretriz, mas adequadamente uma saturação em torno de 90% a 92%, uma saturação de O2 periférica está bem adequada já. A gente não precisa chegar em valores muito altos que podem gerar uma hiperóxia e que podem trazer outras lesões. Aqui um conceito que eu vou trabalhar melhor na próxima aula, mas existe a tal da ventilação mecânica protetora, que a gente fala tanto, né? Então, nós vamos garantir um volume, hoje a gente já sabe, de 6 ml por quilo de peso predito, e outros conceitos como driving pressure e pressão de platô, nós vamos ver na próxima aula. Aqui, só estou repetir, deixa eu compartilhar com vocês a tela aqui do simulador,
né? Aqui eu trouxe a mesma coisa falando, só que em torno assim, do VCV, coloquei o volume, 6 ml por quilo, ou seja, o paciente tem um peso predito de 60. Então, eu vou colocar 360 ml, lá onde está escrito volume. Qual que é o fluxo? Vou colocar um fluxo adequado, pode ser 40 a 60 litros por minuto, que vai gerar um tempo inspiratório de 0,5, 0,6 segundos, e eu vou ver se ele vai estar adequado para o meu paciente. E a PIP inicial de 3 a 5. Se eu VCV, né, como diretriz, entregar um volume de uma determinada forma, ou tempo inspiratório, ou fluxo. PCV, né, eu vou informar para o meu ventilador qual vai ser a pressão que eu vou ofertar para ele, acima da PIP, né? Então a PIP está lá de 5, eu coloco uma pressão de 15, ele vai ofertar 15 acima da PIP. E eu vou dizer para ele quanto tempo que ele vai ficar nesse tempo. Então, 15 centímetros de água durante o tempo inspiratório de 1 segundo. Isso vai gerar um volume que eu vou ter que monitorizar. E eu vou ver se ele está adequado, esse volume, para o peso predito do paciente, né? Deixa eu colocar para vocês aqui a minha outra tela, peraí. Pessoal, esse daqui é um site muito legal que chama Xlang, não tenho nenhum conflito de interesses, tá? E desse site vocês podem fazer simulação de ventilação mecânica. Então, assim, o site é pago, mas dá para você usar durante 5 minutos ele gratuitamente. Então, ele tem até alguns exercícios, ele tem alguns quizzes. Para quem está começando, é muito legal. Então, se você, em vez de ficar jogando um joguinho no celular, pode ficar jogando aqui um joguinho de ventilação mecânica, né? Então, aqui, por exemplo, deixa eu ver se ele vai... Tá travadinho, deixa eu voltar ele aqui. Só um minutinho que eu fiquei muito tempo aqui, ele travou. Vamos. Aqui a gente pode simular paciente normal, paciente com SARA, paciente com COVID. Agora tem que entrar, né? Deixa eu dar um jeitinho aqui. 3 segundos, pessoal, peraí. Foi. Deixa eu só tirar o som, para a gente não ficar traumatizado. Aqui, então, por exemplo, pessoal, a gente tem... Vocês conseguem ver a tela do Xlang e o meu mouse? Sim, dá para ver. Tá. Então, tá. Então, aqui, por exemplo, eu tenho um paciente normal, intubado, tá? Um paciente que não está fazendo esforço, ou seja, eu acabei de intubar, ele está sedado, está curarizado, ele não está entrando. É um paciente do sexo masculino. Aqui ele já dá para mim a altura do paciente, que eu posso mudar, tá bom? E aqui o peso ideal de 75 quilos. Então, se eu for ventilar esse paciente, 75, eu posso colocar 500 ml, que vai estar dando aproximadamente 6 ml por quilo para esse doente. Aqui, meninos, eu estou ventilando em VCV, então o modo que a gente está aqui é VCV. Aqui eu estou com volume, então, colocado de 500 ml, uma frequência de 14 incursões por minuto e o fluxo de 60 litros por minuto. 60 litros por minuto para 500 ml está me dando um tempo inspiratório de 0,5, tá? Lembra, 60 litros por minuto seria a mesma coisa que 1 litro por segundo, ou seja, meio ml para entregar. Oh, my God. Espera aí. Voltamos.
meio ml para entregar 500 ml. Tá? Aqui no gráfico, nós podemos observar a primeira curvinha, curva de volume. O volume é sempre o mesmo, que eu entrego, certo? O fluxo aqui, deixa eu dar um pause. O fluxo é uma onda quadrada, ou seja, meu disparo aqui foi como? Foi a tempo, porque meu paciente não está entrando. Disparei, entrou, a minha válvula de fluxo já abre, o meu fluxo já sobe a 60 litros por minuto e mantém 60 litros por minuto até eu entregar meus 500 ml, que nesse caso vai ser 0,5 segundos. Entregou os 500 ml, a válvula INS fecha, a válvula ES abre e o ar começa a sair. E aqui a gente vê o comportamento da pressão. Abre a válvula INS, a pressão sobe até um pico expiratório nas vias aéreas, né, que a gente chama de pressão nas vias aéreas, que aqui neste caso está sendo em torno de 20. Depois que a válvula INS fecha, a pressão cai imediatamente porque ocorre a expiração. Esse aqui é um paciente normal, tá? Se eu tivesse ventilando ele inadequadamente, vou colocar aqui um 800 ml. Tá? Lembra que a pressão estava 20. Eu mantive 60 litros por minuto, só que agora eu coloquei 800 ml, o meu tempo inspiratório foi maior. Eu precisei de mais tempo para entregar um volume maior para aquele mesmo fluxo, né? E a minha pressão foi maior. Vocês podem ver que aqui a pressão inspiratória, agora ela está indo até 26 centímetros de água neste paciente. E aqui do lado a gente vê que eu estou entregando inadequadamente 10 ml por quilo de peso predito. Né? E aí aqui eu preciso dizer que é legal, que é o site, que a gaso do paciente já começou a alterar. Então, isso é uma ventilação controlada a volume normal, né? Nesse caso, para ficar normal, 500 ml de volume para esse paciente adequado. Ó, arrumei aqui, ele já vai começar a ventilar melhor e a gasometria desse paciente vai começar a melhorar em tempo real. Vamos então ver o que é o VCV, desculpa, o PCV. Né? Vou mudar aqui para PCV, continuo nesse mesmo doente, o peso predito dele de 75 quilos. Então, eu quero para esse paciente que a minha ventilação gere 500 ml, ok? Que seria 6 ml por quilo. Aqui, nós estamos partindo de uma PIP de 5. Então, observem aqui o gráfico de baixo, que é a linha da pressão. Eu estou saindo da PIP de 5. Na hora que tem o disparo, que aqui o paciente não está entrando, então eu disparo a tempo. A minha pressão rapidamente sobe para a pressão que eu determinei, ou seja, 15 acima da PIP, está aqui nesse cantinho aqui. Ou seja, a pressão está indo a 20, a PIP estava assim, subi mais 15. E essa pressão vai ser mantida durante um tempo inspiratório que está aqui determinado como 1 segundo, certo? O fluxo sempre é decrescente, diferente do fluxo do VCV, que estava em onda quadrada. Poderia ser em decrescente no VCV também, mas vamos só gravar agora a onda quadrada. O fluxo é sempre decrescente, ou seja, a massa de ar ela é acelerada para que eu atinja uma pressão e depois ela é só mantida. Então, como eu já atingi aquela pressão, o fluxo pode começar a reduzir, porque eu já atingi uma pressão lá dentro. Mas vocês podem observar que o ventilador ele controla o fluxo para manter a pressão sempre constante durante todo o tempo inspiratório. E por conta desse paciente ser um pulmão mais molinho, ou seja, ele ser mais bexiga do que pneu, né? Ele é mais molinho, acabou gerando um volume de 760 ml. Está aqui, ó, no cantinho aqui. Não é o que eu quero, né? Para esse paciente, eu quero 500 ml. Né? Então, o que eu posso fazer? Vamos reduzir um pouquinho a pressão,
Eu vou ofertar menos para esse paciente e vamos ver menos pressão durante o tempo inspiratório e vamos ver o que vai acontecer. Então, coloquei uma pressão agora de 10, já vai mudar, acima da PIP, ó, mudou aqui. A partir de 5, joguei mais 10, mantive durante todo o tempo inspiratório e olha o que aconteceu. Conseguimos o volume adequado para esse paciente, né? Que ele está recebendo aqui, ele já calcula para a gente 6,8 ml por quilo, né? 514 ml, quilo de peso predito. Então, é assim que eu faço um ajuste inicial da minha pressão controlada. Outra coisa que eu vou controlar aqui é o tempo inspiratório. É 1 segundo para todo mundo, né? Não é exatamente 1 segundo para todo mundo. Vai ter pulmão que vai entrar mais rápido o ar, vai ter pulmão que vai demorar um pouquinho mais para entrar esse ar. E como é que eu vou ajustar isso? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo aqui de um pulmão um pouquinho mais molinho. E o que aconteceria se eu colocasse um tempo inspiratório mais inadequado para ele? Coloquei 1,5 de tempo inspiratório e olha o que vai acontecer. Vamos colocar um pouquinho mais só para a gente exemplificar. Se eu colocar um tempo inspiratório muito aumentado, eu acabo aumentando um pouquinho o meu volume, porque eu fico mais tempo ofertando aquela pressão. Peraí, deixa eu ajustar isso aqui. Quero dar um exemplo para vocês. Agora eu mudei da bexiga para o pneu. Vamos só ver uma coisinha, como é que vai ficar. Ó, agora isso que eu queria mostrar para vocês. Aqui eu estou um tempo inspiratório inadequado para esse doente. Vocês observem aqui que por mais que eu estou dando um tempo inspiratório aqui prolongado, de 1,9, só aconteceu a entrada de ar até aqui mais ou menos. Né? Depois aqui, ó, o volume continuou o mesmo, não entrou mais. Né? Só até aqui que ele estava subindo, ó. E a partir daqui o fluxo é quase zero, ou seja, fluxo zero, não tem ar entrando e saindo do... Não sei o que foi que aconteceu aqui. Não tem ar entrando e saindo do pulmão. Então, aqui eu estou com o tempo inspiratório inadequadamente mais alto para esse doente. Isso aqui vai começar a gerar assincronia. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que ajustar o tempo inspiratório. Vamos reduzir aqui o tempo inspiratório. Não sei o que foi esse pauzinho amarelo que apareceu, é do Zoom. Olha, ficou mais adequado agora. Ficou mais apropriado porque não ficou naquela pausa, aquele platôzinho de fluxo zerado. Então, é assim que eu vou olhar para essa curvinha aqui, que é o fluxo, para eu ajustar o meu tempo inspiratório, tá? No modo PCV. Então, relembrando, eu coloco uma pressão acima da PIP, que vai gerar um volume adequado. Por exemplo, neste caso aqui que eu coloquei para vocês, o meu paciente não está mais normal, ele está quase assim um COVID na entrada, né? Uma complacência mais baixa. Um COVID até bom, que está com uma complacência de 40. Vou falar isso na próxima aula. COVID bom. Mas eu queria para ele, agora eu queria 500 ml, aqui ele está fazendo 345. Como é que eu posso resolver isso daqui? Vou botar um pouquinho mais de pressão. Vamos ver como vai ficar. É assim, por tentativa e erro mesmo. Eu não tenho como saber exatamente qual pressão que eu preciso usar. Então, vamos ver com pressão de 15 como que ele vai ficar. Esse paciente já foi mais tranquilo. 520, 517, vamos ser bem precisos? Vamos colocar 14 aqui, vamos ver. Tem o UTI que o pessoal só trabalha com número par, né? 14, 16, tem UTI que só trabalha com número ímpar. Eu tenho mania do número par. Ó, 480, fazendo 6 ml, 6,4 ml por quilo de peso predito. Nesse caso, agora ficou mais adequado. E está dentro da ventilação protetora, mas isso eu vou falar na próxima aula para vocês. E, exemplificando um modo pressão de suporte, deixa eu só mudar aqui, que agora eu tenho que ser um paciente com esforço,
Paciente normal, tá aqui. Vamos ver como é que ele fica. Então, aqui eu tenho uma pressão de suporte. Eu tenho uma pressão de suporte de 15, ou seja, estou ofertando 15 centímetros de água de pressão acima da PIP de 5. Aqui vocês podem ver, vou dar um pause. A pressão sai do 5, que é a PIP, vai subir mais 15, que eu estou ofertando para ele durante o tempo inspiratório. E como é que eu vou fazer a ciclagem? Ele vai medir o fluxo. Então, observem o fluxo aqui. Tudo que estiver acima da linha é fluxo de ar entrando. Então, o fluxo acelerou bastante, depois ele continua entrando, mas continua entrando mais devagar. O ventilador vai medir o pico que ele atingiu e ele vai calcular essa desaceleração. E aqui, por exemplo, eu coloquei uma ciclagem de 25 e ele corta com 25. Deixa eu mostrar para vocês o que aconteceria se eu mexesse nessa ciclagem. Vamos cortar com 50. Observem o volume que estava 745. Agora ele cortou mais em cima. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui, ó. Tá muito ruim essa escala. Ele cortou mais em cima. Deixa eu mostrar para vocês. Tempo inspiratório. Com uma corte de 50 ficou 0,37. Vamos voltar para 25 para a gente ver? Com corte de 25, ele vai ficar um pouquinho mais, vai demorar um pouquinho mais para cortar. Meu tempo inspiratório deve aumentar um pouquinho. Aumentou para 0,43. Aumentou um pouquinho em relação ao anterior. E eu ganho um pouquinho de volume. Voltei para os 750. Ou esse negócio do zoom tá muito chato aqui, de aparecer esse negocinho amarelo aqui. Então, basicamente... Oi, tira esse negócio. Como é que faz para tirar esse... Então, você desenhou na tela, você que tem que apagar. Paguei. Isso. Pronto. Vou deixar a borracha, assim eu não vou desenhar. Então, voltando. O paciente que faz o esforço, o paciente que vai deflagrar, vai iniciar. Se ele não entrar, não vai acontecer. Aí a gente vai entrar no backup de apneia. A minha PIP estava em 5. Mouse. A minha PIP estava em 5. Eu ofertei uma pressão de suporte de 15, acima da PIP. E ele vai medir o fluxo vai chegar no seu pico, vai começar a desacelerar, e quando ele chegar no 25%, ele faz a ciclagem. Para esse paciente aqui, está gerando um volumão, 9 ml por quilo, tanto que a gaso começou a alterar. Nós vamos fazer o quê? Vamos reduzir um pouquinho a pressão. Vamos ver como é que vai ficar. Reduzir a pressão que estava 15 para 10. Ele vai continuar ciclando a 25%, porque isso tem a ver com fluxo. E agora conseguir um volume adequado. Então, pessoal, inicialmente o que a gente tem que ter em mente são esses valores. Eu tenho que saber qual que é meu peso predito, né? Olha, o melhor que você pode fazer, acabou de entubar no pronto-socorro, às vezes até ver, quantas vezes no pronto-socorro eu já não vi se o paciente tinha o meu mesmo tamanho. Eu sei que eu tenho 1,64 m, então eu via mais ou menos quanto que era, para pelo menos eu estar perto, dentro de uma ventilação minimamente protetora. E entendendo quais são as diretrizes, o que o VCV precisa para funcionar, o que ele pergunta, eu quero tal volume em tanto tempo, tal volume em tal fluxo. Aí eu tenho que ver qual pressão que ele vai gerar. Vamos voltar aqui para o VCV para falar sobre isso rapidinho. Normal sem esforço. Vamos lá. Volume de 500, fluxo de 60, onda quadrada, está gerando uma pressão de pico máxima de 21.
Mas vamos supor que meu paciente estivesse muito grave, né? O paciente que chegou lá na minha UTI com SARA. Vamos ver o que vai acontecer com a pressão dele agora. Esse paciente agora eu transformei ele num pneu, né? Ele ficou um pulmão muito duro de ventilar. E olha o que aconteceu com a minha pressão. A pressão que estava indo a 21, 22, está indo agora a 44, 45. Para entrar o mesmo volume de 500 ml na mesma velocidade que é o fluxo de 60. O que aconteceu? Meu pulmão, eu saí da bexiga, que estava facinho, não precisava de muita pressão, para um pneu bem duro, onde eu preciso de muita pressão para colocar o mesmo volume. E aí, quando isso acontece, eu tenho que proteger esse paciente com um alarme, que é um alarme de pressão. Por quê? Pressão excessiva pode gerar uma lesão chamada barotrauma, que a gente vai ver isso, pneumotórax, pneumomediastino. Então, o que eu faço? Eu ligo meu alarme, aqui está na telinha de alarme, ó, eu apertei, deixa eu mudar aqui. Eu vou botar, por exemplo, um alarme que eu quero que a pressão na via aérea passe de 40 centímetros de água, tá? Aqui no aplicativo, aqui no site, é nesse cantinho aqui. E aí nós vamos ver o que vai acontecer com esse alarme agora. Bom, o ventilador começou a apitar, ele começou a me dar um aviso de alarme, e de repente, ele começou, deixa eu colocar uma coisa mais dramática aqui para a gente ver. Vou colocar bem dramático, vou colocar 30. Não colocaria na vida real, mas só para ficar bem dramático para a gente ver o que vai acontecer. Ó, como vocês podem ver, a pressão, o alarme, é um alarme que é um alarme ativo. O que é um alarme ativo? Lembra que para esse paciente, 500 ml nesse fluxo estava gerando uma pressão de 45? Mas eu coloquei meu alarme em 30. Então, quando a minha pressão chegar em 30, o ventilador vai, atinge o meu alarme, corta tudo, aborta, né? Então, o ar que estava entrando, ele corta, fecha a válvula inspiratória, não deixa mais o ar entrar. Então, ele protege o paciente dentro daquela pressão que eu determinei. Aqui nesse exemplo nosso, coloquei de 30, mas como ele aborta no meio do caminho, o meu volume que eu tinha programado de 500, hipoteticamente eu queria 500 nesse caso, só entrou 270, né? Então, isso é muito grave, pacientes com SARA, às vezes a queda é drástica de volume, e a gente acaba tendo o paciente ventilando menos, começa a cair a saturação, começa a ter umas outras gravidades. Então, esse alarme é um alarme que protege o doente contra o barotrauma, mas ele também necessita ser visto, como todos os alarmes, em teoria, na hora, porque o paciente vai ficar hipoventilando, ele vai ficar fazendo pouco volume. Voltei o alarme agora para 50, ele vai parar de atuar aqui, ó, já mudou, e o volume vai voltar a ser o volume programado, que é o volume de 500, tá bom? Acho que era isso, gente. É um assunto bem espinhoso, então eu vou ficar só nessa parte básica aqui. Estou agora assim aberta às perguntas de vocês, que não deve ser poucas. Bom. E aí? Vamos lá. E aí, Claudinha? Tudo bem? Deixa eu ver o chat aqui. Acho que eles fizeram poucas perguntas. Ninguém fez pergunta. Alguém quer fazer alguma pergunta pelo chat agora, ou se quiser se manifestar por voz, a gente libera o microfone. Precisa ficar acanhado, gente. Pode fazer as perguntas. Ventilação mecânica é difícil, a gente sabe que muita gente está... É muito difícil, gente. Foi uma enxurrada de informação, e isso porque a gente ficou no basiquinho do basiquinho. Eu queria, em primeiro lugar, parabenizar a Carol. E realmente
a ideia de iniciar esse curso de ventilação mecânica foi pensado essencialmente colegas que possam ter pouco conhecimento de ventilação mecânica. Então, o público-alvo, eu espero que bastante dos que participaram e estão participando ainda dessa aula da Carol saibam que foi feito, está sendo feito em função de vocês que gostam de aprender e os conceitos básicos estão sendo dados aqui. E como a Carol disse, é um assunto muito amplo, muito extenso. O curso de ventilação mecânica se torna mais difícil e um desafio porque ventilação mecânica é essencialmente prática, é ir no ventilador, fazer, aplicar os conhecimentos, não adianta só ficar na teoria. Então, um conselho que eu posso dar para os que estão ali participando do curso vão nos seus pacientes junto com o seu coordenador, junto com as pessoas que têm um pouco mais de conhecimento e tem que pôr em prática esses conceitos, começar a fusar um pouquinho e ver em loco, no respirador, todos esses conceitos que a Carol passou para vocês. É a melhor forma de ir aprendendo. Uma aula, por mais completa que seja, por mais ampla que seja, eu falo isso por experiência, a gente, quando faz o curso de ventilação mecânica, fica nessa expectativa e essa ansiedade de saber se o aluno, se o residente, se quem está escutando aprendeu. Mas também aprendi nesse tempo que a gente fica fazendo docência, que a melhor forma de aprender é a pessoa indo lá no ventilador e só assim realmente vai se aprender. Eu queria dizer também que existem várias ferramentas para poder pôr em prática. A Carol mostrou aí o Xlang, eu também recomendo muito, ele é muito didático, muito prático, e é bom para aprender. É uma das melhores ferramentas, talvez no Brasil a melhor, e é uma plataforma criada por um brasileiro, pelo professor Marcelo Alcântara, e ela é bem didática, então bem recomendável. Eu também recomendo. Tem umas outras plataformas gratuitas, tem simuladores que também podem ser usados, e eu, através do grupo que nós temos, vou colocar à disposição dos coordenadores os simuladores que eu tenho e passo também para os meus residentes no curso de ventilação mecânica. E revejam a aula, essa aula vai ser disponibilizada, vejam uma, duas vezes, três vezes, suas dúvidas tentem resolver com o diarista, o coordenador, que com certeza tem mais experiência em ventilação mecânica, e façam todo dia um exercício de ventilação mecânica, senão vocês vão esquecer. Até os conceitos básicos terminam esquecendo se todo dia não estão indo para rever as coisas. Só assim, acho que vai se chegar a um nível de complexidade muito maior para ver outros modos mais avançados e outros conceitos. Mas parabéns, Carol, realmente é muito boa essa aula, viu, Carol? Obrigada, mestre. Pessoal, estava dando uma lidinha aqui nas perguntas. Michael, eu não entrei hoje em assincronias. Você perguntou do duplo disparo. Duplo disparo é uma sincronia de ciclagem. Lembra a ciclagem? É como eu digo para o ventilador que eu vou trocar da fase in para a fase ex. Mas eu acho que eu vou sugerir que depois você assista novamente a aula do Dr. Rui, que ele deu há 3 semanas atrás. Ele falou uma hora inteira só sobre as sincronias e entrou. Por isso que eu não entrei nesse assunto. É uma aula inteira sobre as sincronias. Vale muito a pena ver. E agora que você já pegou um pouquinho desses conceitos do que é o ciclo, isso, aquilo, outro, você vai absorver muito melhor a aula de assincronias. Algumas pessoas perguntaram de SMV. Pessoal, não falei propositalmente, porque é um modo prescrito já. Na nossa diretriz recomenda não usar. Por quê? Ele foi criado com uma boa intenção, uma intenção de ajudar o paciente no desmame ventilatório.
Mas é um modo que ele mantém uma frequência, então eu coloco lá uma frequência, por exemplo, de 6. A cada 10 segundos, ele vai fazer um ciclo assistido. Dentro dessa janela de 10 segundos, se o paciente entrar, a cada 10 segundos ele faz um ciclo controlado, totalmente controlado pelo ventilador. Dentro dessa janela de 10 segundos, se o paciente entrar, ele faz um ciclo normalmente desassistido, ele faz um esforço sem uma assistência adequada do ventilador. Às vezes eu posso até colocar um pouquinho de pressão, mas ele fica mudando entre VCV e PCV, então é um modo que gera mais assincronia, que gera mais tempo para o desmame ventilatório, é um modo que a gente não costuma usar. Então, realmente, de propósito, eu não falei para não confundir muito, que já são conceitos um pouquinho difíceis da gente pegar. Então, só colocar um adendo aqui, Carol, que eu acho que entrou muita gente que não viu as outras aulas e que não está no grupo. Então, acho que é por isso que tem essas perguntas das aulas passadas. Então, pessoal, quem entrou depois, quem não está nos grupos, a gente começou essa iniciativa no ano passado, em novembro, dezembro, e a gente já está, acho que na quarta aula. Se não for quarta, é quinta aula. E a gente tem tudo isso no YouTube, a gente vai disponibilizar. Eu coloquei meu WhatsApp aí, quem não tiver nos grupos do WhatsApp da gente, podem me mandar mensagem lá que eu disponibilizo. Todas as aulas que estão gravadas estão disponibilizadas, exceto essa última que eu vou disponibilizar provavelmente amanhã. Algumas pessoas perguntaram do Rise Time. Também não falei hoje para não colocar muita informação, mas o Rise Time é depois que a gente passa por esse ajuste MOR, que a gente viu a pressão adequada, o volume corrente adequado, que se você ajustar isso, você já está à frente de muita gente que não ajusta nada. O Rise Time é um ajuste fino para deixar mais confortável e mais adequado para o meu paciente. O que seria o Rise Time? Para eu fazer uma alusão a um carro, se eu estou falando que o fluxo é uma velocidade, então eu quero atingir um fluxo eu preciso atingir um fluxo de 40 no carro, 40 km por hora, no ventilador, 40 litros por minuto. O Rise Time seria o meu pé no acelerador. Então, quanto mais acelerado, mais rápido eu vou atingir aquele fluxo. Tá? Na hora, o fluxo vai gerar aquela massa de ar que vai fazer com que eu atinja a minha pressão. Então, quanto mais acelerado, mais rápido vai ser eu atingir o meu pico de fluxo, mais rápido eu vou chegar na pressão-alvo que eu estou falando. E eu estou falando em Rise Time em modos controlados a pressão, PCV, ou modo de pressão de suporte. Então, mais para frente, na próxima aula eu vou trazer para vocês um pouquinho de Rise Time, mas o Rise Time faz com que eu chegue mais rápido ou mais devagar na minha pressão-alvo. Então, fazendo uma alusão ao carro, se o fluxo é a velocidade, o Rise Time é o pé no acelerador. Às vezes, o Rise Time muito acelerado faz com que o fluxo seja muito rápido para aquele paciente, e se o paciente tem um pulmão de bexiga mais molinho, ele distende muito rápido. Isso pode gerar uma sincronia. Acho que o Rui falou, né? Overshoot de entrada. E se o Rise Time estiver muito lento, o paciente pode ter uma sincronia de falta de fluxo, né? Então, acho que talvez isso esteja visto na aula de assincronias. Tá? O que mais que tem nas perguntas aqui? Driving pressure eu vou falar na próxima aula, pessoal. Trazer monitorização das curvas, e nós vamos falar dos loopings e conceitos de complacência e resistência, e falar direitinho da pressão, da ventilação protetora. Eles estão perguntando quando que vai ser a próxima aula. Acho que vai ser próxima terça, né? Próxima terça. E daí, se a gente depois combinar, se quiser que a gente faça uma aula específica, daí de DPOC, SARA, tudo a gente faz depois. Mas na semana que vem, monitorização, curvas, loopings, conceitos de complacência e resistência e ventilação protetora. Rayane, tem um cronograma, sim. A gente está começando o grupo agora. Acho que o Dr. Rui, depois eles vão ver como é que vai fazer para disponibilizar. Acho que no Telegram fica mais fácil.
mas a gente tem sim esse cronograma, né, professor? Isso. Só um parêntese, né? Para o pessoal, só usando muito a metáfora que a gente às vezes usa em questão de right time, high time ou rampa, para alguns. Só para vocês entenderem, fiquem que a Carol com certeza vai ampliar semana que vem. Mas fiquem com uma ideia seguinte: se vocês querem alcançar o cume de uma montanha, vocês podem subir isso ali com um Fusquinha ou com um Fórmula 1. Aí vocês vão. Imaginem só essa cena: se vocês sobem com Fusca ou vocês sobem com Fórmula 1. Vocês pegam a Fórmula 1, vocês vão chegar rapidinho, vai sair disparado. Se pega um Fusquinha, ele vai lentinho. Então, a ideia do Race Time, usando uma metáfora que às vezes ajuda, é justamente o que o Carol falou: a velocidade com que vocês vão atingir e seu fluxo vai chegar nesse cume. Mas com certeza ela vai falar semana que vem. Fica ali essa curiosidade, vai ficar para vocês poderem participar semana que vem, né? E sim, vai ter um cronograma. A gente está, na verdade, sondando o quanto de interesse está tendo, e com certeza hoje explodiu. Parabéns, Carol. Superou o Rui e eu nas nossas aulas, que a gente ficou atrás. Hoje foi, até estou preocupado, porque chegou no limite, né? E está muito bom, hein? E nós estamos vendo o interesse realmente do público-alvo, né? Nosso grupo de medicina intensiva customizada, mais de 90% são especialistas, já intensivistas. Então eu estava com um pouco de receio, né, a respeito do interesse do curso, porque certamente o público-alvo é os médicos plantonistas e aqueles que têm pouca experiência. Nós vamos abordar mais para frente assuntos mais complexos, com certeza, modos não convencionais, mas com certeza você foi muito feliz, Carol, quando sugeriu começar pelo básico para poder ter uma abrangência maior quanto a essa capacitação. Nós queremos capacitar o médico plantonista, queremos que aprenda ventilação mecânica, que se treine, que faça. É um anseio muito grande que com o Rui temos faz muito tempo. A gente até fica ansioso, desesperado, quando a gente vê que o médico da UTI, por vezes, não entra nessa área de ventilação mecânica, e talvez por falta de treinamento, por falta de capacitação. Estamos do interesse de todos. Então, vamos programar, sim. Hoje foi um termômetro excelente, muito bacana, para ir programando as próximas. Nós vamos avisar, vamos divulgar do jeito que a gente veio fazendo. E a programação certa, a Carol que vai passar para a gente. Você está travando, Alejandro. Depois da abrangência dessa aula, acho que a gente pode ampliar esse curso para abranger toda a parte de ventilação mecânica básica. Uhum. Voltou, Alejandro, a tua conexão? Você deu uma travada no final. Tá. Então, só falando para todos que a gente vai ver essa programação em função do interesse que a gente viu, que hoje foi muito bom, explodiu de interesse. Então, vamos fazer a programação e marcar as próximas aulas. A próxima deve ser semana que vem, na terça-feira. Só vou ajustar com o nosso mestre da informática, doutor Rui, como a gente vai ser, porque é ele que conhece tudo isso aí, está com os problemas de horário, e a gente precisa ajustar. A gente fica muito, muito dependente de você, viu, Rui? Puxa vida, hein? Você que manja nesse negócio aí, rapaz. Eu posso passar o login. O problema é que você precisa de mais alguém que sabe mexer, porque com o meu login dá para entrar. Aproveitando a deixa, eu acabei de ampliar o plano, então a gente tem capacidade para 500 pessoas agora. Então a próxima a gente já não tem problema de limite. Outro recado que eu queria deixar foi o que eles já falaram, o doutor Alejandro, a doutora Carol. Para quem está começando, ventilação mecânica, revejam as aulas, usem os simuladores. A gente aprendeu com simulador, eu aprendi muito com Xlang, porque é muito diferente esses conceitos na cabeça, e você vê como é que isso funciona no simulador. Você vai mexendo no simulador,
você vai ver o que é aumentar um fluxo, o tempo expiratório diminuir, e fica mais fácil de você entender e fazer a memorização disso do que simplesmente ficar vendo slide, né? Então, usem o simulador. Eu, o Alejandro e a Carol somos muito entusiastas de ventilação mecânica há muitos anos. A gente tem isso como missão pessoal de capacitar as equipes para usar o ventilador corretamente. Quem é intensivista normalmente tem muita paixão por ventilação mecânica e hemodinâmica, né? E acho que todos nós três temos isso. E estou falando isso por quê? Porque quem quiser tirar dúvida, mandar um vídeo no WhatsApp, a gente está à disposição 24/7. Tenho certeza que todos nós três estamos à disposição em relação a isso. E não tenham vergonha, gente, porque a gente tem que ter vergonha de não aprender. A gente não tem que ter vergonha de não entender um conceito ou outro. Não tem pergunta básica, tá? Não tem essa situação de achar que vai passar vergonha com uma pergunta que é muito básica. Isso não existe. Todos nós aqui passamos por isso. Eu já fiz muita pergunta idiota para o Alejandro, né? E até hoje acho que ainda faço de vez em quando. Então, gente, o que importa é ir atrás, é buscar conhecimento e fazer o melhor para o paciente. O médico não pode ter vergonha, mas tem que realmente buscar sempre melhorar, porque o paciente tem que ter a melhor assistência. E a gente só vai ter a melhor assistência se a gente estiver sempre buscando melhorar. A gente aprende todos os dias, né? Mesmo a gente que está há anos nisso, estudando, todos os dias tem informação nova. Então, a vida é movimento, né? E o conhecimento é uma busca em movimento também. Bom, você quer encerrar, Alejandro? Realmente, mais uma vez, convidá-los para a semana que vem, que está, a princípio, programada a próxima aula, e insistir mais uma vez, por favor, revejam a aula, leiam, vão atrás, perguntem para quem sabe um pouquinho mais, reafirmo o que o Rui acabou de falar, que estamos à disposição, nós três, essencialmente, somos realmente bem entusiastas nisso. E quem tiver o contato do seu coordenador, o seu diarista na UTI, que está no nosso grupo, cutuquem eles, né? Nós estamos trabalhando isso aqui, o grupo foi formado para isso, para alavancar a parte da terapia intensiva, da medicina intensiva, usando e otimizando os recursos que nós temos, medicina focada na nossa UTI. Então, obrigado. Vou deixar aí a Carol para suas últimas considerações, mas eu fiquei muito feliz, extremamente feliz. Olha, pela quantidade de gente que esteve aqui, Carol foi nota 10, muito feliz, né? Então, muito obrigado. Estão convidados para a próxima. Carol, contigo. Muito obrigada, gente. Sem mais delongas, acho que o Rui e que o doutor Alejandro falaram foi excelente. Obrigada mesmo por vocês estarem aí, porque só de ver esse númerozinho de participantes aqui, a gente vai empolgando e espero que eu tenha atendido as expectativas. Estou disponível para dúvidas, pode perguntar lá no Telegram ou no grupo do WhatsApp, tá bom? Que vocês precisarem, que a gente puder ajudar, esse é o objetivo. E obrigada mesmo, obrigada pelo convite, mestre. Foi muito inspirador, porque é bom a gente também ser cutucado para se mexer, né? Obrigada. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite a todos. Tchau.